Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. Eu sou o Roberto J. Silva, instalador de papel de parede há 15 anos, até um pouco mais. E eu sou a prova viva de que sim, você pode viver de papel de parede e revestimentos. E não somente eu, tem muitos outros instaladores que também vivem dessa área. Tem muitas pessoas aí, até conhecidos, que estão aí nas redes sociais e tal. Tem amigos meus que também vivem dessa área. Então, dá para viver de papel de parede e revestimentos. Então, e esse conteúdo que a gente está começando a produzir agora e nas próximas semanas, ele é um conteúdo totalmente de graça. Você não vai pagar nada. O único pagamento de vocês é curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no nosso canal e siga a gente nas redes sociais. E para você ter uma noção do que vem por aí, nós vamos te ensinar a fazer o cálculo de quantidade de papel de parede, encaixe de desenho, preparação da cola, retirada de papel de parede e até fazer alguns consertos de umidade para você conseguir aplicar o papel de parede. Eu te garanto que daqui para frente vai ter muito conteúdo de qualidade e de graça. Esse vai ser o pontapé inicial. Essa semana vai ser o vídeo 001, eu acho que a gente pode chamar ele assim. E essa semana então eu vou passar o básico para vocês do papel de parede liso, sem encaixe de desenho. E na semana que vem eu vou passar para vocês como trabalhar com papel estampado, fazendo encaixe de desenho tudo certinho. E com essas 2 semanas nós já vamos cobrir aí o básico da instalação do papel de parede. E qual a primeira coisa que um iniciante no papel de parede precisa? Ferramentas caras, um nível a laser, uma trena de R$1.000? Não. Podemos começar com o essencial. Eu não sou contra ferramentas caras, porque elas também acabam acelerando o processo da instalação. E o que seria o essencial? Seria a parte técnica e a parte das ferramentas. A parte técnica são os tipos de papéis, mas nós vamos começar com o básico. Então nós vamos falar do papel de parede vinílico e o TNT, que é o famoso no woven. E por que nós vamos começar com esses 2 tipos de papéis? Porque eles são papéis mais firmes, mais resistentes e é mais fácil para vocês começarem a trabalhar com eles. Eu recomendo para vocês começarem com o papel vinílico. E por que o papel vinílico ele é mais resistente? É porque ele tem 2 camadas. Ele tem a primeira camada, que é a parte do papel, e a segunda camada, que é tipo um plástico, vamos dizer assim, que é a camada de PVC. E o bom do papel de parede vinílico é que você encontra ele bem baratinho. Se você procurar aí no Mercado Livre, você pode achar até por uns R$60. Vocês colocam lá papel de parede vinílico de 53 centímetros, que é a largura do papel, tá? Então o que define se é papel de parede ou adesivo? O papel de parede ele tem a base que é de papel e o adesivo ele é todo feito de PVC. Então você tem que ter cuidado, por mais que no anúncio esteja escrito papel de parede adesivo, não existe papel de parede adesivo. Então, pessoal, parece óbvio, mas ainda tem gente que não sabe. Então, adesivo é adesivo e papel de parede é papel de parede. Outra característica muito importante do papel de parede é que ele precisa de cola para aplicação. E o adesivo, ele já é autocolante. E a cola que a gente usa no papel de parede é a cola em pó. Eu uso a CMC, mas também tem a cola sintética e a semissintética. Então, pessoal, essa cola aqui ela é diluída em água, tá? Ela não tem cheiro, não é tóxica e não é prejudicial à saúde. E é uma cola bem tranquila de usar. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que fica a CMC diluída. Então aqui, ó, eu já fiz a diluição dela, do pó com a água, na quantidade certa recomendada pelo fabricante. Então, pessoal, olha aqui como é que ela fica diluída. Tá? A cola em pó, diluída em água, e ela fica nessa consistência aqui. Tá? Ela fica parecendo um gel, olha só. Então, pessoal, a cola que eu uso é a cola CMC, e é com ela que a gente vai trabalhar aqui nos vídeos. Pessoal, eu vou deixar para vocês aí então o link na descrição do vídeo, aqui embaixo, onde você vai encontrar no Mercado Livre a cola e o papel de parede. E assim, pessoal, eu não estou ganhando nada para fazer a divulgação do Mercado Livre, tá? Eu estou passando esses links para vocês terem um acesso melhor e conseguirem um material barato para vocês conseguirem treinar e praticar a instalação. Então, pessoal, para decorar o papel de parede, ele precisa ter a base de papel, tá? A cola que a gente usa é a cola em pó, CMC. E muito importante,
A cola branca não se usa para instalação do papel de parede, tá? A cola branca a gente usa para fazer a preparação e o acabamento, mas nunca para instalar o papel de parede. Nunca usar essa cola para aplicação do papel. Tipos de papéis. Existem vários tipos de papéis, mas nós vamos estar começando com o papel vinílico e o papel de TNT. Eu recomendo o vinílico para vocês começarem a instalação. Termos técnicos, faixa ou manta. Dependendo da região que você mora, você vai falar faixa ou manta. Aqui eu chamo de faixa. A faixa nada mais é do que um pedaço de papel que eu retirei do rolo, tá? Então, esse pedaço aqui que eu retirei foi a medida da altura da parede. Então, olha só. Esse aqui é o pedaço que eu tirei do rolo. Então, isso aqui eu chamo de faixa. Então, pessoal, olha, a faixa que eu retirei do papel, vou mostrar para vocês aqui, ó. Ela vai nessa posição na parede. Pessoal, então aqui, ó, é o seguinte, eu já fiz a medida da parede, já cortei já 2 faixas, tá? E é o seguinte, a gente sempre vai cortar a faixa com a medida da parede e mais 10 centímetros. Para que serve esses 10 centímetros? Esses 10 centímetros servem para você dar o acabamento, tá? Porque se você cortar a faixa na medida exata da parede, você não vai conseguir dar o acabamento nos cantos, nem em cima e nem embaixo. Então aqui, ó, a medida aqui foi 2,57, eu joguei mais 10 centímetros, então 2,67. E como são 10 centímetros, você joga 5 centímetros para cima e 5 para baixo, tá? Então olha só, vai ficar mais ou menos essa quantidade aqui de sobra. E quando a gente aplicar o papel, a gente consegue dar o acabamento aqui certinho porque tem uma sobra. Então, pessoal, para vocês gravarem, faixa ou manta, tá? É um pedaço de papel que você tira do rolo, beleza? Pessoal, então olha só, regra de ouro, muito importante. Sempre que você for cortar a faixa do papel, você tem que acrescentar, você tem que colocar esses 10 centímetros de sobra, tá? Porque sem ela você não vai conseguir dar acabamento no papel, tá? Então lembra disso, sempre a medida da altura da parede mais 10 centímetros. Pessoal, a gente vai falar agora sobre etiqueta, tá? E essa é uma parte muito importante também, tá? E que vocês não podem deixar passar, tá? Que é conferir a etiqueta e todas as especificações dela, tá? Então, o que a gente precisa conferir? Primeira coisa, o lote, tá? Então aqui, ó, se você tem aqui no caso a gente tem 3 rolos, então eu vou conferir se todos os rolos são do mesmo lote. Então aqui lote T008, lote T008 e aqui o outro rolo, lote T008. Então por que isso é importante? Conferir os lotes. Porque se tiver algum lote diferente, pode dar diferença de tonalidade no papel. Então, quando você colocar as faixas, pode ser que umas faixas fiquem mais claras, outras mais escuras. E isso pode acontecer. Então, sempre conferir se tem a mesma numeração, tá? Então, aqui, ó, você vai conferir o tamanho do papel. Ó, 0,53, que é a largura do papel, por 9,5 metros, que é o comprimento. Então isso aqui também é muito importante porque no caso desse papel aqui, ele tem 9,5 metros, tá? O comprimento dele, mas tem papéis que tem 10 metros de comprimento e tem outras medidas também. Então você precisa saber isso para poder calcular a quantidade de papel na parede. Nesse caso aqui, ó, desse papel, ele veio com uma recomendação aqui, ó, que ele tá escrevendo aqui, ó, atenção, ó, ainda tá bem em ênfase. Atenção, ó. Recomendamos que a aplicação seja realizada com as faixas em sentido único. O que quer dizer isso? As faixas numa posição só, né?
Então você não pode colocar uma de um jeito, virar a outra e tal. Elas têm que sempre estar no mesmo sentido, tá? E o que acontece? Em alguns casos, em alguns papéis, essa etiqueta ela não vem especificando isso, ela não vem falando o sentido que você deve colocar. Então você precisa prestar atenção quando você pegar o papel. No caso dessa questão da posição do papel, geralmente são em papéis lisos. Por exemplo, esse aqui é um papel de linho, né? São papéis que não tem estampa, então você precisa de uma identificação de como você vai colocar. Então, sempre verifica na etiqueta se ela está mostrando, falando sobre a posição que você deve colocar, né? E se não tiver uma etiqueta falando sobre o sentido que você deve colocar, você sempre vai colocar ela no mesmo sentido, tá? Se ela fala que você tem que inverter uma faixa com a outra, aí você segue essa recomendação. Pessoal, outra regra básica para a instalação do papel de parede é a marcação da cabeça. E o que é a marcação da cabeça? A cabeça é o sentido, a posição em que a faixa vai ser colocada na parede, tá? Então a cabeça é a parte que vai ficar para cima. Aqui eu já fiz uma marcação, ó, faixa número 1, tá? E essa aqui é a posição que ela vai ficar. Então quando eu marco a cabeça, eu não posso colocar essa faixa virada para baixo, ela sempre vai ter que ficar no sentido para cima, tá? E por que você precisa seguir essa regra? Porque se você colocar uma faixa, por exemplo, essa aqui que é a primeira, nesse sentido para cima, e colocar a próxima faixa invertida, pode acontecer de dar diferença na tonalidade do papel. Então, pessoal, no papel de parede estampado vai ser bem mais fácil você identificar, porque você vai olhar no desenho e você já vai saber o sentido que ele vai ficar. Mesmo assim, você precisa marcar as cabeças, tá? E no caso do papel liso, que nem esse aqui que é o linho, que não tem um sentido certo, né? Ó. Como que você vai fazer? Eu faço assim. Eu uso o mesmo sentido em que o papel vem enrolado para marcar a cabeça, tá? Então, se ele está enrolado aqui, eu desenrolei ele, ó. Eu uso já essa parte aqui como cabeça, tá? Então, todos os rolos que eu abrir, quando eu estiver fazendo essa instalação, eu vou seguir o sentido do rolo. Pessoal, eu vou falar agora sobre emendas e vocês vão me ouvir falando muito sobre isso durante as instalações, tá? E a gente vai falar muito sobre isso por quê? Porque essa é uma parte bem importante que é a questão do acabamento, né? Ó, olha só. Então sempre que eu estiver falando, ó, agora a gente vai preparar a emenda, a gente vai fazer a emenda. Então a gente está falando dessa junção, ó, esse encontro das duas faixas, beleza? Então aqui, ó, a gente vai encostar quando estiver fazendo a instalação. Tem uma faixa já que vai estar colocada, né? A primeira faixa, um exemplo, né? E a gente vai encostar a outra faixa. Encostou certinho, né? E a gente vai usar a celulose para fazer esse acabamento. Então encostou certinho, ó. A gente vai fazer esse movimento para assentar o papel certinho, para a emenda ficar certinho, né? Se tiver alguma frestinha, ó, né? Você vai usar a mão e vai dar uma encostada, né? No papel, na emenda certinho, para deixar fechadinho. E o acabamento finalzinho que você precisar aqui, sempre você vai usar celulose. Puxou aqui, se precisar dar uma puxadinha de leve aqui para fechar, você vai puxar, né? Sempre de leve. E fica tudo certinho. Pessoal, a gente vai falar agora então sobre o desenho, sobre a estampa e sobre o rapport do papel de parede. Então olha só, o desenho, a estampa, nada mais é do que a impressão aqui que tem no papel. Ó, aqui a estampa, né, o desenho que a gente tem são essas flores e a gente precisa encaixar esse desenho aqui, né? Uma faixa após a outra nós precisamos fazer o encaixe do desenho. Então, para a gente encaixar esse desenho, ele tem uma perca. Aqui no caso eu vou mostrar para vocês, ó. Eu estou colocando a primeira faixa aqui e eu vou procurar aqui aonde que está o encaixe desse desenho, tá vendo?
Eu não posso simplesmente colocar uma faixa do lado da outra, ó, porque o desenho não vai bater. Então, aqui é bem tranquilo, ó. O que você vai fazer? Você vai segurar essa faixa aqui e aí, com essa outra mão aqui você vai procurando aonde o desenho se encaixa. Olha só, tá vendo aqui? Ó, eu achei a sequência do desenho, tá vendo? Então olha só, aqui eu já achei o encaixe do desenho. Então, como já tá tudo certinho, essa aqui é a faixa que eu vou utilizar, né, a primeira faixa, e ela tá servindo de modelo ali. Então eu vou pegar a tesoura e vou fazer um piquezinho aqui, ó, na cabeça dela aqui, ó. Por quê? Porque eu preciso seguir o mesmo alinhamento dessa aqui. Então, desenho encaixado e o corte certinho aqui, seguindo pela primeira. E esse pedaço aqui, ó, que tá aqui depois do corte, esse aqui é a sobra do papel. Então, sempre que a gente fizer um encaixe do desenho, vai ter uma sobra. Aqui no caso, a sobra foi bem pequenininha, ó, mas vai variar de papel para papel, estampa, né, o tamanho do desenho, essa questão da perca aqui do tamanho. Então, pessoal, isso aqui foi só um resumo que eu passei para vocês. Na próxima aula eu vou mostrar certinho o passo a passo, tudo certinho, como que a gente faz esse encaixe do desenho, as estampas, o rapport, tudo certinho. Pessoal, a gente vai falar agora sobre a preparação da cola. E essa é uma parte que muita gente tem dúvida, sabe, de como que é o processo e tudo, como que funciona. E eu vou mostrar para vocês agora. Então, normalmente, o pacotinho de cola, quando você comprar, ele vai vir com um manual, com instrução, né, do fabricante de como você usar. Então, pessoal, a preparação é bem tranquila, tá? Você vai seguir ali a instrução do fabricante, né? No caso, se ele pedir lá que você precisa diluir um envelopinho em 3 litros d'água, você vai seguir certinho isso aí, fazer a diluição, né? Provavelmente, na maioria dos casos, ela vai ficar bem grossa e daí você vai fazendo a preparação dela até chegar no ponto que você precisa, sempre partindo da cola grossa para fina. E você tem que cuidar para você não deixar ela muito mole, porque senão daí você vai ter que engrossar ela de novo até chegar no ponto que aquele papel determinado precisa. Aqui no caso aqui, para instalação do papel de parede, a gente tem 2 rolos, tá? E então essa quantidade aqui é muito para o papel. Então eu vou usar um pacotinho que eu já tenho aberto aqui, que eu já tirei um pouco, tá? E eu vou fazer essa quantidade de cola aqui nesse balde. Eu vou usar essa peça aqui, ó, que é uma peça de batedeira, que eu costumo usar para preparar a cola, tá? E é só a gente ir despejando o pó. Eu já tenho a quantidade de água aqui e batendo ela para fazer a diluição. Eu acho que até ficou pouco. Acho que eu vou pegar o outro pacotinho aberto que tem lá. Então, essa cola aqui, ó, especificamente, quando a gente vai fazer a diluição dela, ela fica bastante empelotada quando a gente começa a misturar. Então tem que dar o tempo dela mesmo, tá? O tempo aí para ela diluir legal, aí vai de 20 minutos a 30 minutos, tá? No caso aqui eu estou usando, como eu falei, né, esse batedorzinho e estou mexendo com a mão. Mas você também pode usar essa pecinha, colocar ela numa furadeira e usar ela como batedor mesmo, né? Então você pode acelerar um pouco esse processo aqui da preparação. Então agora a gente já fez a diluição e a gente vai deixar esse período de descanso da cola. Enquanto isso a gente já vai preparando as outras partes. Então pessoal, olha, para instalação do papel vinílico, que é o que a gente vai instalar aqui e o que eu recomendo para vocês, tá? Para começarem por ele. Para fazer essa instalação, você vai deixar a cola nesse ponto aqui, ó. Ó, você pode ver que ela está escorrendo, né? Ela não está nem caindo as pelotas, tudo, ela está dando uma escorrida. E também ela não está muito fina, né? E olha só, eu estou usando aqui uma peça, ó, que é uma peça de batedeira, ó, que eu uso, né, para fazer a diluição da cola. Mas você pode usar aí outra peça. Tem gente que usa uma peça na furadeira e usa como batedeira. Outras pessoas usam até a própria batedeira, né, para fazer a diluição. Mas você pode usar qualquer tipo de material que você consiga bater essa cola aqui dentro.
tá? Então, olha só. Então, pessoal, para o papel vinílico, ela tem que estar nesse ponto aqui, ó, tá? Então, ela nem pode estar tão grossa que não chegue nem a pingar e também nem tão fina que fica aquele escorrendo fininho, né? Ela tem que estar com essa textura aqui, ó. Tá, eu falei de textura. E o que é essa textura? A textura, quando a gente fala sobre textura, é a densidade aqui, a espessura da cola, tá? Quando eu falo sobre a textura, olha só, você vê que aqui a densidade em que essa cola tá. Se ela ficar muito fina, quer dizer que essa textura tá bem fina, né? Ou muito grossa, né? Quando faz a preparação ali do fabricante mesmo, ela fica com a textura bem grossa, dependendo até quase pastosa, de tão grossa. Então, textura é isso, pessoal, é a densidade da cola. Outra coisa aqui, pessoal, quando vocês fizerem a diluição, colocarem a cola em pó na água, em alguns casos, em alguns tipos de cola, ela vai ficar toda encaroçada, toda empelotada, tá? Ela não dissolve na hora. Tem alguns tipos de cola que são bem mais tranquilas, elas dissolvem rapidinho, mas algumas elas vão ficar empelotadas. E isso é normal, dependendo do tipo da cola em pó, tá? E o que você vai ter que fazer? Você tem que deixar, toda cola você tem que deixar ela um tempo de descanso, tá? Então quando ficar tudo encaroçado, você vai dar uma batida nela e deixar ela aí o tempo de descanso. Normalmente até na instrução do fabricante ele vai falar esse tempo, mas normalmente de 20 a 30 minutos, tá? Pessoal, se ficou alguma dúvida sobre a preparação da cola, não se preocupe, tá? Nos próximos vídeos, eu não sei agora a ordem certa, mas nos próximos vídeos nós vamos mostrar para vocês certinho o passo a passo, todo o processo da preparação, da diluição, a textura da cola para cada tipo de papel e a gente vai tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Pessoal, agora é a parte essencial das ferramentas, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui. Então, começando aqui, ó, a gente tem a trena. Então, eu uso ela na parte aí, principalmente na medida da altura e largura das paredes. E tem o metro, que esse eu já uso mais para cortar as faixas de papel de parede, tá? Fica melhor, eu acho melhor para manusear ele. Estilete. Tem também a celulose, que é uma espátula de plástico, que também a gente vai usar aí para dar o acabamento na emenda, na junção dos papéis, nos cantinhos, para deixar o papel bem certinho na parede. Lápis, esse aqui é um lápis de carpinteiro, mas você vai precisar para fazer a marcação tanto no papel como também na parede, quando for fazer um alinhamento e fazer algum risco na parede. Alicate. Alicate praticamente eu uso aqui para quebrar a lâmina do estilete. Quando a lâmina está cega, a gente usa aqui para quebrar a lâmina. Pincel, se você precisar dar algum retoque, né, no papel, alguma coisinha que você precisar, falta um pouquinho de cola, você tem o pincel aí para usar. É a tesoura. E esse aqui é um rolinho de espuma, ele é um rolo de pintura, um rolo de lã, tá? E eu uso ele para esfregar quando eu colo a faixa na parede. Eu esfrego por cima da faixa para tirar as bolhas de ar do papel, para esticar o papel certinho na parede. E a gente tem aqui nível bolha, tá? Isso aqui eu uso bastante também, tanto para fazer o alinhamento, acertar o prumo da parede, e uso ele também como régua. Às vezes precisa refilar, cortar alguma tira de papel, eu uso ele como régua, tá? A espátula, tá? Que é para fazer os recortes. Quando a gente for fazer os recortes ali de acabamento, vamos usar junto com o estilete. E também para fazer raspagem da parede, tirar os carocinhos, coisas que precisa. Outra coisa que a gente tem aqui, ó, o balde. A gente vai precisar de um balde para fazer a preparação da cola, para usar, né? Sempre vai ser necessário um balde. Um rolo. Esse rolo aqui, ele é um rolo de espuma e ele tem uns furinhos. Para pintura, normalmente eles usam para fazer uma texturinha na pintura, né? E eu gosto de usar esse que tem esses furinhos porque ele deixa já uma quantidade legal de cola no papel quando a gente passa. Então, um rolo de espuma. Panos.
que a gente vai precisar também para fazer a limpeza no papel, a limpeza da mesa, do plástico, quando a gente estiver trabalhando, né? E a gente também tem o plástico aqui, ó, que está forrado nessa mesa, que é essencial, que a gente precisa, porque você não vai estender um papel, né, e trabalhar no chão, né? Não tem como você fazer isso, porque senão você vai lambuzar todo o chão, manchar e, né, e a coisa tem que ser feita da maneira certa. Então o plástico você vai forrar. Eu tenho uma mesa aqui, ó, essa aqui é uma mesa dobrável, tá, que eu comprei, mas faz pouco tempo que eu comprei ela, mas você pode também usar ela o plástico no chão, tá? Eu fiz isso aqui porque já tem um bom tempo que eu trabalho com plástico no chão e agora eu resolvi comprar ela, fica mais fácil para trabalhar, mas sem problema nenhum você estender esse plástico no chão. Depois vai ter outros vídeos que eu vou estar mostrando para vocês como é que trabalha no chão certinho e é bem tranquilo. Pessoal, agora a gente vai fazer a raspagem da parede, então, para deixar ela lisinha, tá? Às vezes pode ficar alguma areinha, algum carocinho, alguma imperfeição que pode marcar no papel. Então a gente dá uma raspadinha, deixa tudo certinho e daí só aplicar o papel. Pessoal, olha só, vocês podem ver que aqui, ó, nesse pedaço tem uma parte pintada aqui, ó, tipo uma texturinha, mas bem lisinha. E o ideal aqui é o seguinte, se fosse um papel bem clarinho e meio transparente, que tem alguns modelos que tem, teria que pintar tudo isso aqui, tá? Senão essa parte ia aparecer tudo. No caso nosso aqui, ó, esse papel é um pouco mais grosso e ele é um papel escuro. Então ele não vai mostrar, então ele vai cobrir tudo isso aqui tranquilo, tá bom? Mas você tem que ficar atento nisso aí. Se tiver alguma pintura, alguma mancha diferente na parede, você tem que olhar, se o papel for muito claro, tem que fazer pintura. Pessoal, é o seguinte, aqui tem um detalhe, que é essa parte do rodapé, que o papel ele vai descer e a gente vai terminar ele na quina do rodapé aqui, tá? A gente não vai cortar ele lá no cantinho, lá, ó. A gente vai finalizar ele aqui na quina do rodapé. E se eu usar a cola do papel de parede, a CMC, ela não vai dar uma aderência muito legal, porque geralmente aqui esses rodapés, eles são meio irregulares. Aqui no caso esse também é. Então eu vou passar cola branca, né? Vou usar um pincel aqui e vou passar cola branca só nessa parte aqui, ó, em cima do rodapé, tá? E ela vai servir como... essa cola aqui ela vai servir para uma preparação para depois eu vir e aplicar o papel com a cola CMC. Eu vou passar aqui, essa cola ela vai secar, não tem problema. Porque quando eu soltar a faixa e trouxer aqui para fazer o acabamento, ela já vai amolecer um pouquinho, né? Porque a outra cola vai aderir nela, então ela vai dar uma ativada nessa cola que vai estar aqui, beleza? Então, vou passar no rodapé inteiro e depois a gente vai partir para soltar as faixas. Pessoal, a gente vai tirar o nível agora da parede, tá? Para ver como é que tá ali, se ela tá alinhadinha, para a gente poder preparar a primeira faixa. Olha lá, pessoal, então vocês estão vendo lá, ó. Essa bolinha aqui, ó, no nível, ela tem que ficar certinho entre essas duas linhas ali, ó. Tá? Se ela ficar, no caso que nem tá aqui, ó, ela tá mais puxada pro lado de cá. Isso aqui então tá mostrando que a parede tá torta. Ó, vou dar uma alinhada na régua, ó, para colocar a bolha no meio. Tá vendo lá, ó? Tô colocando ela no meio. E olha o tanto que abriu aqui, ó. Então essa diferença, ó, aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tá encostado. E lá em cima, ó, ela tá aberta. Tá no nível agora, essa é a parte certa, tá? E a parede tá torta.
Então, se eu soltar o papel encostado lá na parede certinho, o papel ele vai sair torto, fora de prumo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? O papel ele tem 53 centímetros de largura, tá? Então, eu vou jogar um pouquinho de sobra pro canto da parede para sair com o papel certo, tá? Então, o papel tem 53 centímetros de largura. Eu vou marcar com um metro aqui 52 centímetros de largura. Olha aqui, ó. 52 centímetros de largura, tá? Então, o papel tem 53, então tô jogando aí 1 centímetro de sobra daqui para lá para eu conseguir fazer aquele acabamento. Então aqui eu vou usar agora a régua, nessa marcação que eu fiz aqui, de 52, vou colocar ela no prumo certinho, né? E vou marcar, fazer um risco, e eu saio com a primeira faixa então encostado certinho, alinhado aqui no prumo, né? E essa sobrinha que eu joguei de 1 centímetro aqui, eu vou recortar depois ela dando o acabamento certo. E essa faixa vai estar alinhada, então a partir dessa faixa alinhada a gente vai soltar todas as outras. Então é o seguinte, pessoal, eu vou fazer isso com esse nível de mão aqui, ó, nível bolha, né? Se eu tivesse aqui o nível a laser, ia ser bem rapidinho, eu não ia precisar fazer risco na parede, nada, eu só acertava ele aqui na marcação que eu fiz dos 52 centímetros, né? E já poderia soltar as faixas, tá bom? Então, ó, eu já marquei os 52, tá? Daqui pra cá. E vou agora usar o nível aqui para acertar o prumo da parede. Então coloco ali, ó, a régua certinho na marcação dos 52 centímetros e olhando lá na bolha, em cima eu vou colocar ela no nível certinho. Aí. E agora é só riscar. Esse risco, quando você for fazer, você passa com um lápis bem de leve, tá? Não deixa ele muito forte, porque se for um papel um pouco mais clarinho, pode marcar também. Aqui no nosso caso aqui não vai ter problema porque o papel é escuro. Pessoal, agora a gente vai fazer então o recorte das faixas, tá? Eu já cortei 2 faixas, tá? Para exemplificar para vocês ali as emendas, tudo certinho. E agora eu vou cortar o restante, beleza? Então, lembrando que essas faixas a gente cortou então com a medida da parede, mais 10 centímetros, que é para dar o acabamento em cima e embaixo, beleza? Eu vou usar essa primeira faixa, deixar ela por baixo, vou pegar o rolo. Essa aqui então, a próxima faixa que eu vou cortar, ela é a terceira faixa, eu já cortei 2, tá? E cada faixa que você marca, você enumera ela, tá? Então, faixa número 1, número 2 que eu já cortei, e essa aqui eu já marquei, ó. Ela vai ser a faixa número 3. Então, ó, eu vou deixar a faixa cortada por baixo e o rolo por cima. Eu vou encostar aqui, ó, a ponta certinha aqui em cima e vou deixar uma lateralzinha aqui, ó. Ó, eu não vou deixar aqui borda com borda, eu vou deixar esse espaço para eu conseguir ver o papel de baixo aqui, beleza? Então, ó, deixei certo aqui e o espaço aqui do lado. Vou segurar firme aqui, dar uma desenrolada. Segurei firme as 2 faixas, vou puxar, ó, e vou desenrolar. Sempre segurando as 2 faixas para ela não sair, ó, uma de cima da outra. Então aqui, ó, eu tô vendo a faixa de baixo. Então aqui a gente tá vendo a faixa de baixo, ó. Eu vou pegar o rolo, o final dele aqui, ó, e eu vou usar ele como régua para riscar essa faixa para cortar, tá bom? Então, ó, eu pego o rolo aqui, trago ele pertinho, aqui, ó, rente certinho onde que tá a faixa de baixo, tá? Porque a gente vai tirar a medida por ela. Ó, coloquei certinho ali e agora com o lápis, ó, eu vou encostar o lápis no rolo e vou trazer o risco aqui, ó. Então eu usei o rolo como régua. Então risquei, vou pegar a tesoura aqui e vou cortar.
Quarta faixa. Então, ó, mesmo esquema da outra, tá? Ó, vou colocar o rolo por cima, marquei a cabeça dela aqui, é a quarta faixa, e vou deixar ela certinha aqui, ó, rente aqui, e vou deixar um espaço aqui na lateral. Olha só, sempre para ver a faixa de baixo. Vou desenrolar, seguro firme aqui tudo, ó, vou puxar. E vamos desenrolar. Segura aqui de novo, ó, firme para não sair. E agora, mesma coisa, ó, vou trazer o rolo até na ponta aqui onde que está mostrando a faixa de baixo, que a gente está tirando a medida por ela, né? Então, ó, trouxe o rolo ali certinho, lápis, encosto no rolo e passo, ó. Tá, e aqui eu já vou marcar a quinta faixa, tá? Pessoal, então eu já cortei essas faixas aqui, ó, cortei 4 faixas e agora ainda falta... falar, né? Falta, agora eu vou cortar os restantes. Pessoal, eu já cortei 4 faixas, tá? Agora eu vou cortar o restante e o processo agora vai se repetir, tá? E como eu fiz as outras aqui, tirei a medida, eu vou fazer isso agora com o restante das faixas. Então é tudo igual agora. Pessoal, é o seguinte, agora a gente vai passar a cola então, tá? Essa aqui é a primeira faixa, beleza? E a gente vai começar então a aplicação da cola. Então aqui, ó, sempre segurar o papel para ele não ficar se movimentando de um lado para o outro quando você estiver passando, tá? Então aqui, ó, você vai esparramar a cola por cima do papel e deixar proporcional, tá? Não deixar nenhum lugar sem cola. Você tem que passar a cola para cobrir todo o papel. E cuidar também para não deixar nenhum lugar com mais cola do que o outro, tá? Então, a hora que você estiver fazendo esse movimento aqui, ó, com o rolo, você já vem trazendo ele, já esparramando tudo certinho, ó. Cuidar com as bordas aqui do papel para não ficar sem cola, passar certinho. E essa parte aqui já está passada. Eu vou passar só mais um pouco de cola aqui, pessoal. É o seguinte, que eu olhei ali a tinta da parede e essa tinta é uma tinta fosca. Aí tem alguns detalhes sobre questão de tinta, tá? A tinta fosca, ela puxa um pouco mais de cola, porque ela fica mais porosa, tá? Então, a gente tem que aplicar um pouquinho mais de cola no papel, porque senão, na hora que pôr a faixa, ele já vai puxar toda a cola e você não vai conseguir manusear o papel. Ele comprou usando de mais.
É a sua, na verdade, né? Agora já tá passado o cola nessa primeira parte. Olha aqui, ó. Eu vou pegar numa ponta do papel, na outra, e vou fazer essa virada aqui, ó. Acerto aqui as bordas, tá? Para não ficar torta, ó. Deixo certinho borda com borda aqui, ali também. E eu vou pegar o papel aqui, ó, e vou enrolar ele, ó. E eu vou puxar ele aqui, ó. E agora a gente vai passar cola nessa outra parte. Sempre segurando o papel, tá? Para ele não ficar se movimentando muito aqui no plástico, para não sujar a borda dele. E aqui tá beleza, ó. Segunda parte aqui da faixa já tá passada. E agora a gente vai dobrar. Então eu vou pegar essa ponta e levar ela por cima aqui desse outro que já tá dobrado, tá? Passar só um pouquinho por cima aqui. Assim, ó. E eu vou terminar de enrolar ele aqui, ó. E essa faixa aqui já está pronta para instalação. Pessoal, então agora a gente vai soltar a primeira faixa, beleza? Já está alinhado aqui, ó. A gente já tinha aprumado certinho. Então eu vou abrir a faixa e vou encostar a borda dela certinho aqui nessa marcação que eu fiz, beleza? Então, olha aqui, ó. A gente vai desenrolar aqui até chegar ali no encontro das duas pontas, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou soltar o lado de cá. Olha aqui, ó. E aqui é a cabeça, lembra que a gente marcou? Essa aqui é a posição que vai pro lado de cima. Beleza? Então aqui, ó. Vou virar pra cá. E aqui eu vou usar o pé, ó, pra escorar. Vou soltar a faixa aqui, ó. Olha lá. Beleza? E aqui, ó, eu vou colocar ela com a borda, como eu falei, rente aqui. E já vou jogar aqueles 5 centímetros. Lembra que a gente cortou o papel com 10 centímetros para dar acabamento? Então eu jogo mais ou menos. Aqui eu não vou medir, porque eu já tô acostumado aqui com a quantidade que deixa para cima e para baixo, beleza? Mas se você tiver alguma dúvida, você usa o metro e faz deixa a sobrinha aqui de 5 centímetros, tá? Então deixou 5 aqui, lá embaixo também vai ter 5 centímetros. Então acertou ali e agora a gente vai dar prioridade primeiro para essa borda aqui, ó. A gente vai deixar ela, o papel certinho na marcação. O cara parece que tá com óculos 3D, velho. Vai? Hoje. Pode ir, vai. Quase me derrubou da escada, velho. Vai, mano, vai. Então, ó. O papel tá aqui, vou só chegar ele, ó, na borda certinho. Beleza? Olha lá, ó. Aqui em cima. Olha lá. Tá certinho, tô alinhando ele com a marcação. Beleza? Ó, e aqui eu só dou uma passada de mão. Essa aqui, ó, é a sobra do papel que a gente deixou para descontar aqui a tortura da parede. Depois a gente vai recortar e tirar fora. Deixa eu pegar a parte de baixo agora. Ó, vamos descolar essa ponta aqui. Ó, pegou aqui. Puxa ela com cuidado, tá? Para não rasgar. Olha lá, ó. E a gente continua fazendo alinhamento aqui, ó.
Olha lá. Na borda certinho. E aqui eu só dou aquela passada de mão só para ele parar no lugar. E agora a gente vai usar então o rolo de lã, que é para tirar as bolhas de ar, né, e deixar ele assentadinho certinho na parede. E a gente vai usar a celulose, que é para encostar certinho o papel nos cantos e lá no rodapé. Então olha só, um detalhe aqui, ó. Para tirar as bolhas, eu vou pegar aqui mais ou menos metade do papel para cima e metade para baixo. E eu vou fazer esse movimento, ó. Eu não vou fazer esse movimento para lateral, tá? Na horizontal, eu vou fazer sempre na vertical. Por quê? Porque se eu passar assim, eu posso forçar o papel e ele esticar, dilatar, como ele está molhado por causa da cola. Então, se eu ficar fazendo esse movimento, eu posso dilatar o papel e pode atrapalhar depois a hora que eu for colocar as outras faixas aqui, tá bom? Então, olha aqui, ó. Esse movimento. E eu já vou usar aqui a celulose, ó. Encostar o papel certinho no canto, ó. Então, ó, tirando todas as bolhas certinho, ó, e aqui embaixo, ó, usa a celulose para encostar. Sempre cuida no cantinho, ó, para você não forçar, para não rasgar o papel, tá? Então, ó, dê uma ajeitadinha com a mão aqui, ó, e no canto, ó. Pessoal, então a gente vai cortar agora, fazer um recorte aqui, tá? Então, espátula, estilete, e olha só, você vai colocar a espátula nessa posição, ó, tá? E vai passar o estilete aqui. Você nunca pode fazer o contrário, ó, aqui, usar a espátula aqui e fazer o corte na parede. Esse corte, ele tem que ser feito aqui, ó, no teto, beleza? Então, sempre a maneira certa de cortar é aqui, ó, espátula. E aqui, na lateral a mesma coisa, ó, encosta a espátula na parede aqui, ó, no canto certinho e faz o corte na outra. Então, ó, vamos pegar ali do canto. Estilete bem inclinado, ó, você abre um pouco a lâmina aqui, ó, bem inclinado, encosta lá certinho. E você vem fazendo esse movimento, ó, você não tira o estilete do lugar, você vai movimentando a espátula e depois passa o estilete. E já vamos pegar esse pedacinho aqui, ó. Aqui. Olha lá, ó. Movimenta a espátula e depois passa o estilete, ó. Aqui, ó. E aqui com a celulose, a gente dá uma passadinha aqui no canto para finalizar aqui encostando certinho o papel. Beleza? Ó, eu uso a própria celulose aqui, ó, para tirar o excesso de cola. Eu passo aqui do lado, porque aqui a gente já vai depois aplicar a próxima faixa, né? E agora a gente vai fazer a limpeza, ó. Então essa parte aqui é bem importante, pessoal, ó, fazer a limpeza bem, pano úmido. E tirar toda a cola que tem na parede. Então, ó, a limpeza é sempre muito importante. E se passar um pouquinho de cola no papel, não tem problema, porque, né, se você fizer a limpeza certinho, correto, né, não tem problema nenhum, não vai manchar. Essa cola não mancha, não tem problema desde que você limpe, né, certinho a cola. Então, ó, limpou a parede, teto, tudo certinho. E agora a gente vai recortar então o restante. Então, ó, vou quebrar agora a lâmina aqui, ó, recortei um pedacinho lá, ela já ficou um pouco cega. Então, ó, alicate, vou pegar aqui na lâmina, quebrou.
E a gente continua fazendo o recorte. Olha lá. Sempre encostando a espátula bem no canto, certinho. Pessoal, é o seguinte, ó. Agora aqui a gente vai fazer esse recorte, eu vou finalizar essa lateral e vou fazer um recorte aqui, ó. Para fazer essa virada aqui, ó, aqui é o seguinte, para mim fazer esse acabamento aqui do rodapé, eu preciso fazer esse contorno aqui, ó. E esse recorte aqui eu vou fazer só no final, tá? Então a gente vai fazer toda a parede, né? A parede toda, e no final eu volto dando esse acabamento, mas eu preciso já deixar ele certinho aqui, ó. Só que aqui, ó, na ponta, eu preciso dobrar também, né? Então, como o papel tá em excesso aqui, ó, eu vou fazer um corte na diagonal, ó. Ele vai pegar lá no cantinho, ó, da parede, ó. Aqui, ó. Tá? E daí eu vou fazer essa virada. Finalização. Então aqui, ó, tô passando a mão para ele ficar certinho, fazendo o contorno aqui, ó, da quina do rodapé. Porque tem que deixar ele secando para depois a gente dar o acabamento, beleza? E agora eu vou passar um paninho aqui, só para limpar essa parte, e daí já tá, a primeira faixa já tá pronta, aí a gente vai para a segunda. Então, ó, sempre essa limpeza aqui, ó, dá atenção para ela, né? Fazer bem certinho, né? Tanto na parede como no papel. Porque se você fizer certinho, você vai evitar depois dor de cabeça. Se você deixar algum lugar com cola e depois ela secar, ela começa a ficar meio esbranquiçado, principalmente papel mais escuro, tá? Então, sempre cuidar para fazer essa limpeza bem certinho. É bem tranquilo, pessoal. Sempre lavar o pano, ó, meu pano já está um pouco mais sujinho. Vou dar uma lavada agora nele e assim a gente vai fazendo, limpando, lavando o pano, deixando tudo certinho. Segunda faixa. Terceira faixa. Pessoal, então agora a gente vai colar a segunda faixa. Eu vou passar um detalhe para vocês aqui. Como que essa tinta aqui, eu falei para vocês, ela é uma tinta fosca,
ela puxa um pouquinho mais da água da cola. Então eu vou usar o pincel, vou pegar um pouquinho de cola e vou só dar uma pincelada aqui, ó, na borda aqui, para quando eu colocar a faixa aqui, ficar melhor para eu manusear, acertar aqui a borda aqui, o acabamento, beleza? Então é legal quando você tiver uma parede que tiver uma tinta fosca, sempre você dá esse retoquinho, né, com a cola, que daí você vai sentir uma tranquilidade melhor para dar o acabamento na emenda. Então, ó, mesmo esquema aqui, ó, desenrola até encontrar as duas pontas, soltei aqui, ó, e eu vou abrir então essa parte da cabeça aqui, ó, olha lá, ó. Vou dar uma escoradinha no pé ali embaixo, ó. E aqui é a mesma coisa, eu jogo mais ou menos 5 centímetros ali pra cima. E agora aqui, ó, eu vou encostando a lateral certinha na outra borda, tá? Cuidando para não remontar, para não sobrepor aqui, ó, uma borda em cima da outra, beleza? E só dou uma passadinha de mão de leve. Agora a gente vai abrir a parte de baixo. Pega com cuidado ali a ponta aqui atrás, ó. Vou abrir pro lado de cá. Aí. E prioridade sempre a borda, ó. Encostou, trouxe ela com a mão aqui, ó. Passa a mão aqui, certinho. Mesma coisa embaixo, ó. Encostou, passa a mão. Sempre o cuidado que eu falei, ó, de não sobrepor uma faixa em cima da outra. Só encostar. Se ficar uma frestinha, não encostar certinho, beleza, ó, você chega na mão, o restante aqui que tiver, a gente vai chegar com a celulose na hora de dar o acabamento, beleza? Então agora a gente vai tirar as bolhas. Rolinho de lã. E a celulose a gente vai usar embaixo no rodapé e lá em cima. Então, ó, metade da parede para cima. Então, ó, vocês estão vendo que é o mesmo processo que eu fiz na primeira faixa, tá? E isso aqui vai acontecer em todas as faixas. Esse processo vai se repetir, né? Tudo que eu estou fazendo aqui eu vou fazer nas próximas. Lembrando então vocês, ó, que esse aqui é um papel liso, né? Ele não tem encaixe de desenho, então é uma instalação mais rápida. Fazer o corte. Tirar aqui a sobrinha de cola. Limpeza. E agora então a gente vai fazer a parte do acabamento na emenda aqui, ó, na junção. Então aqui, ó, eu vou usar o pano e a celulose. Então com o pano eu vou dar uma empurrada com a faixa aqui, ó, para ele encostar certinho, tá? Aqui uma na outra. E com a celulose eu vou vir fazendo esse movimento aqui, ó, em cima da emenda, tá? Movimento na vertical. Passo o pano
E aqui é o seguinte, você vai visualizar aqui a borda. Se você vê que tem uma bordinha em algum lugar que está aberto, você vai dar uma empurradinha com a mão. E vai passar o pano para dar o acabamento, para tirar a cola que fica certinho. Tá aqui o que você precisa, encostar uma borda na outra, não pode ficar fresta, beleza? Então você encostou, fechou certinho, tá beleza. Se você vê que subiu uma borda, que uma parte em cima da outra, você puxa de volta, tá? Pode usar a celulose, ó, para dar um acabamentozinho, né? Aqui, ó. Beleza? Encostou, ficou tudo certinho, só seguir pra frente. Pessoal, então olha só, o processo aqui que eu estou fazendo aqui, ó, nessa primeira emenda, estou fazendo a segunda, e esse processo vai se repetir em todas as outras faixas, tá? Então é bem tranquilo, o que eu fizer aqui, eu vou estar fazendo em todas as outras. Quarta faixa. Quinta faixa.
sexta faixa. Pessoal, então a gente chegou na última faixa e agora a gente vai medir aqui para recortar ela, tá? Porque se for jogar ela inteira aqui, vai passar muito para a lateral e daí lambuza muita parede. Então a gente corta, mede a medida, joga 1 centímetro aí maior, recorta ali, vamos lá. 48,5. 47,5. 49. Então, pessoal, essa é a 7ª faixa. A gente vai recortar ela, tá? Então, ó, a gente vai medir aqui 49 centímetros. Pessoal, então agora a gente vai fazer o recorte do rodapé, tá? A quininha. Puxa lá. Ó, então, essa aqui foi as últimas faixas. Se eu vou recortar, talvez vai estar um pouquinho mole ainda, tá? Mas a gente vai começar daqui pra lá, que fica mais fácil. E ó, com estilete, eu vou fazer um cortezinho aqui, ó, com a lâmina virada pra quina do rodapé, ó. Ó. E eu vou esfregando o estilete, ó, para baixo, assim, ó, não puxando ele, tá?
Olha aqui, ó. Com a lâmina virada para a quina do rodapé e fazendo um movimento para baixo. Olha só. Então aqui eu tô tendo um cuidado a mais porque a gente terminou agora há pouco e ainda tá bem mole aqui o papel, tá? Se tivesse sequinho aí é bem mais tranquilo. Aí você pode vir puxando o estilete rapidinho e já corta, beleza? Então, ó, passando a lâmina na quina do rodapé, movimento para baixo, ó. Só na parte onde que é a divisão do piso ali do rodapé que você tem que ter um pouco mais de cuidado, porque tem uns desníveis, né? Então você vai fazendo esse movimento até o final.